Programa Adriana Biasoli, simplesmente diferente, novamente com você. Tratando de temas importantes para você, minha amiga, você que é mãe, você que é tia, você que é irmã, que muitas vezes tem um problema na família e não sabe como lidar. Esse destruidor de sonhos, que são as drogas, o álcool, os dependentes químicos. Nós vamos receber no programa Adriana Biasoli, simplesmente diferente, a doutora Ana Laura Parlato. Ela é formada pela Unifesp, especializada em dependência química. E tem aí, dirige uma unidade de tratamento do Grupo Viva, próximo à Granja Viana. São 4 unidades, na verdade. E é um grande prazer recebê-la aqui no meu programa, doutora. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande para mim, e acredito também para as mães e para todos aqueles que têm essa dificuldade na família, né, poder prestar esses esclarecimentos. Doutora, geralmente os familiares eles não conseguem detectar essa questão. E a incidência de dependência química em adolescentes, ela está aumentando cada vez mais. E aí se confunde essa questão da adolescência, que ele tem aquela questão da rebeldia, da idade, hormônios e tal, coisa e tal, e aí ela não sabe detectar o que é da idade e o que é dependência química, que ele já está sendo usuário. Como fazer essa separação? Como detectar? Nós podemos perceber que o início da dependência química, na maioria das vezes, é na adolescência. E, como especialistas, nós fomos buscar quais as principais causas que levam um adolescente a experimentar alguma substância que altere o seu humor e dar continuidade a este uso. E realizamos uma pesquisa. Numa escola de São Paulo. Numa escola, onde nós podemos perceber que a principal causa que leva um adolescente a experimentar a droga é a curiosidade, que também faz parte desta fase, onde ele está conhecendo várias coisas, né, no seu novo universo. E a droga, infelizmente, está inserida nela. Meu Deus, quer dizer que por curiosidade, uma das principais causas é a curiosidade. Isso, nós trabalhamos também com a parte de uso, né, com prevenção primária, e mesmo o adolescente tendo todas as informações técnicas do que a droga pode causar para ele e para a vida dele, ele acaba experimentando algum tipo de droga. Algumas pessoas dizem que existem drogas que são menos nocivas. Existe esse fator? Não. Todas as drogas são de consequência... Assim, um mito que existe é que a maconha ela é uma droga leve. E os adolescentes cultuam muito essa crença. Mas isto não é real, porque a maconha é a droga que pode causar o maior número de surtos psicóticos. Isso já comprovado cientificamente. Então, um adolescente, apenas com o uso da maconha, ela pode entrar num surto psicótico e apresentar transtornos de personalidade. Então, não existe droga leve. As consequências com relação à família. Há pessoas que ficam numa situação tão complicada, porque eu vejo alguns casos em que as pessoas começam a roubar a própria família para poder saciar o vício da droga. A doença da dependência química, ela é progressiva. Então, nós temos que dividir esse uso em etapas. A primeira etapa é uma etapa da experimentação, onde a gente fala, né, ainda está na fase do namoro com a droga, usa esporadicamente, ele ainda não é um dependente, né? Ele acha que ele não vai ser dependente nunca, né? Nesse momento, ele acha que ele pode parar a qualquer momento. Exatamente. E aí, quando ele percebe, ele já se tornou um dependente por causa da relevância que ele dá ao consumo. E esse é um dos aspectos para fechar um diagnóstico de dependência química, onde o adolescente ou qualquer outra pessoa passa a dar uma importância muito grande para o uso da droga em detrimento de outros aspectos da sua vida, como a convivência familiar, os estudos, o trabalho. Começa a deixar tudo de lado. Começa.
E na segunda etapa? Aí depois, então, vai acontecer a fase que nós vamos chamar da adicção. Adicto é escravo de, aonde ele não consegue mais parar, seja com o álcool ou com outras drogas, né? A pessoa, ela quer parar, mas não consegue. Então, ela já está num comportamento compulsivo, né? De uso, aí sintomas negativos com a falta, que a gente chama de abstinência, e retorno ao uso da droga. Então, já se instalou a doença. Numa terceira fase? Aí já é o que nós vamos chamar já de fundo de poço, quando aí vem as perdas, né? Muitas perdas, tanto orgânicas como familiares, né? Eu acho engraçado, doutora, a senhora falou fundo de poço. O nosso entrevistado, que esteve conosco, o Ari, ele me disse que ele não esteve no fundo do poço, que o fundo do poço tem água e ele consegue sobreviver com a água, mas que ele esteve no fundo da fossa, porque a fossa não dá para sobreviver, é mais difícil. Então, assim, ele falou que era uma situação tão difícil, tão precária, que esse foi o termo que ele utilizou, que é bem complicado. Mas existe, mesmo para essa pessoa, doutora, existe tratamento? Independente do nível que seja, da dificuldade ou da dependência ou dos comprometimentos, nós temos sempre uma proposta de tratamento individualizada. Nós somos especialistas na área da dependência química, equipe de médicos, psicólogos, enfermeiros, e sempre existe uma proposta de tratamento independente do grau ou comprometimento do nosso paciente. Então, assim, para aquele pai, para aquela mãe que já não quer, ou está tão assim desorientado que quer desistir desse filho, o que a senhora tem para dizer para esse pai e para essa mãe? Eu acho que todas essas pessoas, tanto a família como este paciente, precisa de ajuda. Então, o que eu aconselho é procurar especialistas, primeiro a família, para receber uma orientação em como nós vamos poder ajudar aquele paciente que, num momento mais difícil, já não tem um discernimento, né, já comprometeu a sua crítica e até a sua identidade, porque nós recebemos casos assim, onde a pessoa já está fora de si, né, nos casos já de dependência mais grave, aonde nós vamos propor uma internação involuntária quando o paciente já não está mais respondendo por ele. Isso pode ocorrer? Acontece muito, e o paciente coloca em risco tanto a sua vida como a vida das outras pessoas. Então, é neste momento que nós precisamos fazer uma intervenção, uma internação involuntária, que isto é legalmente aceito na nossa sociedade. Doutora Ana Laura Parlato, no próximo bloco nós vamos fazer um breve intervalo e voltar em seguida, porque eu gostaria de falar com a senhora sobre o álcool. Muitos pais, às vezes, têm aquela mania de dar um pouquinho de colocar na chupeta, dar um pouquinho para o filho e achar isso interessante. No próximo bloco nós vamos conversar com você sobre isso. Não saia daí. Programa Adriana Biasoli, simplesmente diferente, tratando do assunto tão polêmico que é a droga e o álcool.